e eu gostaria de convidar o jornalista Luiz Nassif para dar continuidade ao tema. Nosso convidado é pioneiro no jornalismo econômico de serviço no país. Ele foi, durante quase 20 anos, colunista da Folha de São Paulo e também do Conselho Editorial da Folha. Ele é autor de um livro que se tornou clássico para os estudantes de jornalismo, para os professores e para a área de comunicação, que é o jornalismo dos anos 90, que ele faz um balanço do jornalismo naquela década. Eu não vou aqui, Nassif, falar da sua extensa e produtiva carreira musical, mas o Nassif, em 2013, ele lançou um jornal GGN, que é o jornal Grupo Gente Nova, GGN, Grupo Gente Nova, e é um projeto de um jornal eletrônico, né, um portal, é o Jornal de Todos os Brasis, um projeto de informação e análise qualificada. Nassif, muito obrigado por participar, e a palavra é sua, e já agradecendo aos colegas que mandaram muitas perguntas, excelentes perguntas para no nosso bloco em seguida. Nassif, a palavra é sua. Obrigado, Amando. Um abraço para o Fujimoto, para a Fernanda, deputado. A gente inaugurou também com a Agência de Dinheiro Vivo, foi a primeira agência de informações financeiras online. Por isso eu fico meio com remorso que essa cobertura mercadista, a gente começou lá, mas com um pouco mais de sofisticação, né? Eu vou contar algumas histórias da minha carreira jornalística em que eu trombei com o banco, algumas histórias bem interessantes, né? A começar com uma biografia que eu lancei agora, do Walter Moreira Salles, em que ele narra o início da SUMOC, que nasce das entranhas do Banco do Brasil, a maneira como montou a fiscalização, a maneira como foi montado o departamento econômico da SUMOC. Antes disso, nos anos 30, a maneira como o Banco do Brasil, lá no sul de Minas, amparou outros bancos, inclusive, que poderiam quebrar. Mas tem alguns episódios aí que mostram bem a diferença entre um banco público e privado. Um deles foi quando eu estava na Folha, a primeira etapa minha na Folha, que eu tive uma guerra com o governo Sarney, e o Saulo Ramos, que era o ministro da Justiça, negociou meu pescoço. É um rolo. E lá para as tantas, o Herbert Levy, o deputado Herbert Levy, me conta uma história de um golpe dado pelo Saulo no governo Jânio, que ele repetiria depois no governo Sarney com a Operação Patrícia, que consistia em vender, tentar dar um corner no mercado de café. E foi uma besteira, porque à medida que deu corner, começou a botar café de tudo quanto era canto, criou-se uma crise política e estourou nas costas do diretor da área internacional do Banco do Brasil. O que fez esse diretor? O Banco do Brasil precisava pagar uma determinada conta lá que foi pregada nas costas dele. Se não pagasse, ele ficaria numa situação complicada nas operações internacionais. E ele teve a coragem e bancou. Quando estoura a crise, Cavalho Pinto que foi ministro depois do Jango mesmo. Eu sei que tem vários desdobramentos. Esse vice-presidente do Banco do Brasil se suicidou. Passou uma fase dura. Quando eu soube da história, eu liguei para a viúva para ver se ela queria relembrar, restaurar a imagem do marido. E ela falou: olha, meu filho, foi tão duro para a gente, tive que tirar as crianças da escola, aconteceu tudo isso aqui, eu não quero mais voltar ao tema. Eu respeitei, não publiquei essa história, mas foi essencial. Eu pergunto o seguinte: se fosse um executivo de um banco privado, ele correria esse risco para preservar a imagem do Banco do Brasil? Depois nós tivemos, eu não lembro se foi no final do governo Sarney ou do governo Collor, uma operação similar com os mineiros, que também jogaram uma conta para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil entrou como avalista. Se o Banco do Brasil não pagasse, ia dar um pepino monumental lá com o banco. E o funcionário correu o risco de ser implicado numa tramóia que não tinha nada a ver para preservar a imagem do banco. Só para dar algumas diferenças entre o banco público, a maneira como o funcionário veste a camisa, e de um banco privado. Quando começou a fase de modernização do banco nos anos 90, com o Ximenes, os programas de qualidade, a gente tinha um bom contato. Eu lembro quando aquela política cambial desastrosa do Plano Real deixou o país numa situação muito ruim.
O Brasil precisava de todo jeito começar a melhorar as exportações. E aí o setor privado estava começando a renascer depois daquele período de centralização do governo militar. Surgiam... O comércio internacional estava mudando com a possibilidade de você ter pequenas empresas exportadoras. Eu tive uma conversa com os chineses na ocasião, com o pessoal da Apex, falei, por que o Banco do Brasil não faz essa atividade? A gente monta um portal, que seria Exporta Brasil, com uma sala para o Banco do Brasil, uma para o BNDES, e ninguém conhece mais o Brasil do que o gerente do Banco do Brasil. O gerente do Banco do Brasil é um agente de desenvolvimento em cada cidade que ele entra. A minha cidade é assim, o sul de Minas é assim, qualquer cidade do Brasil. E se começou um programa bem interessante, na época, em pleno liberalismo de Fernando Henrique Cardoso. Tem um episódio que é pouco conhecido, quando se tem a crise de 2002, uma crise terrível, que começou, a crise externa, que começou com erros aí do Armínio Fraga, naquela marcação no mercado, fuga de recursos. Daí teve uma crise internacional com papéis de montadoras. O mercado internacional murchou. Os bancos estrangeiros que estavam aqui se mandaram. O sítio nunca mais voltou a ser o que era. E foi o Banco do Brasil que segurou a peteca. O Banco do Brasil conseguiu linhas de financiamento no momento crítico. O Brasil não tinha reservas, na época não tinha nada. Montou acordos aí com aquele banco latino-americano de exportações, CAF, e salvou as contas externas brasileiras naquele momento. Ou seja, foi a primeira grande crise sistêmica que o país enfrenta, fora as anteriores das contas externas, e o Banco do Brasil teve um papel central. Depois, quando chega 2008, nem se fale. O banco foi essencial para reativar a economia e com um senso de... Eu lembro, um dos desafios de 2008 era ver onde tinha havido interrupção de financiamento externo. E um dos pontos centrais era no Centro-Oeste, que todo o agronegócio lá era feito com as trades internacionais que não tinha mais desconto de linhas de crédito internacional. O Banco Central já era um banco tomado aí pelo mercado, com o Henrique Meirelles, com aquela falta de... uma criação da mídia, né, o Meirelles, achando que a economia estava robusta, que não tinha que ter intervenção. Foi o Banco do Brasil que trouxe as informações necessárias para se atuar e impedir gargalos aí que teriam ampliado a crise de 2008 e 2010. E, finalmente, na tentativa que falhou depois, no último momento, ainda não tenho explicações para isso, quando a Dilma começa a reduzir spread, reduzir não só a taxa Selic, mas reduzir os spreads bancários através do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, induzindo o setor privado a entrar atrás. Eu lembro, na época, eu tinha uma pequena empresa lá, recebi visita de 2 gerentes de bancos, acho que Itaú e Bradesco, me querendo como cliente. Eu falei, mas o que está acontecendo aqui? As contas aqui não são de grande empresa. Daí eu perguntei para um deles, eu falei, qual que é a ordem que vem de cima? A ordem que vem de cima é que acabou o período de moleza, de spread alto, agora nós temos que batalhar para sermos bancos. Depois houve um recuo mais à frente, mas em todos esses momentos, o banco mostrou um papel central. Como já foi dito aqui, o banco não se tem nem a justificativa que usa para outras estatais de falta de eficiência. É um banco fundamentalmente eficiente. Eu lembro quando começou a abertura para os bancos internacionais, eu perguntei para o Olavo Setúbal, e aí, com medo dos bancos internacionais? Ele falou, não, o único que me mete medo é o Banco do Brasil, justamente pela eficiência. Agora, um ponto central que está por trás dessa maluquice aí, desse liberalismo caboclo brasileiro, que é de uma superficialidade monumental, é aquela ideia seguinte: a empresa pública tem um conjunto de empecilhos burocráticos, que o Banco do Brasil já mostrou que não tem. Precisa de compliance, o Banco do Brasil mostrou que tem compliance. Mas eles aplicam de uma maneira geral. Então, se entrar o setor privado, você vai ter aqui mais eficiência e do aumento da eficiência das empresas individualmente, você tem um aumento sistêmico da eficiência. Que isso é de uma fragilidade teórica terrível. Quando, digamos, nos anos 90, o Banco do Brasil começa a procurar mercado, a partir de Lafayette Coutinho,
quer ser um banco para disputar mercado. Eu lembro de alguns encontros regionais que eu fui convidado a palestrar, um em Belo Horizonte, e o rapaz lá de recursos humanos, ele contava o que era a missão pública como agente motivador do funcionário do Banco do Brasil. A vocação pública era um baita agente motivador. Quando você pega pessoas vazias, que nem o Paulo Guedes, para ele a vitória pessoal é o único fator de mobilização. Você tem outros fatores relevantes. Você tem o reconhecimento, a vocação pública. Você pega agora esse paradoxo aí, esse paradoxo que a Fernanda levanta aí da pandemia escancarar esse novo padrão de análise aí. Funcionário público é preguiçoso, todo funcionário público é preguiçoso, todo funcionário público... De repente, quando explode uma pandemia, quem que está segurando as pontas? O funcionalismo público do SUS, das áreas de saúde. Das áreas de saúde. Então, você tem um fator, características das empresas públicas que são centrais para a promoção do desenvolvimento. Vamos pegar casos específicos aí. Você tinha nos anos 90, aí, todo o sistema elétrico, as hidrelétricas já amortizadas, depreciadas. Então, o único custo dela, a tarifa, só refletia um custo operacional. Daí vem a história do modelo inglês. Então, precisamos privatizar, porque a privatização vai trazer eficiência, vai permitir ao setor se capitalizar. Privatizam algumas hidrelétricas, jogam a energia, descontratam a energia, elas deixam de ser aquela energia de contratos de longo prazo com as distribuidoras e explode o custo da energia no país. Com a reforma lá atrás do Fernando Henrique, o Brasil, que tinha um dos grandes fatores de competitividade, que era a energia barata, deixou de ter. Quando você pega agora a Eletrobras, a mesma coisa. Nassif, 2 minutos, por favor. A Eletrobras é a maior geradora de energia contratada. Essa energia contratada é que garante equilíbrio no mercado à vista, no mercado spot, porque equilibra demanda e oferta. Se a Eletrobras é privatizada, a preço de banana que eles estão... Mas, independentemente do preço, e joga essa energia no mercado spot, aí, a energia vai explodir aqui. Daí você já tem um trabalho prévio das grandes empresas gerando energia própria, mas sobra para quem a conta? Pequenas empresas, as famílias, as residências e os programas sociais. Então, está na hora de se começar a pensar no país de forma complexa. Quando você tem um BNDES, vamos pegar um caso, a pandemia agora mesmo. Você jogou um tanto de dinheiro no mercado. Ou a Previdência Social lá atrás, quando aumentou o salário mínimo. Era só a mídia, os economistas da mídia, não estou generalizando, estou falando aqueles que são vistos pela mídia, só falavam no impacto fiscal do salário mínimo. Daí o IPEA faz um estudo e mostra que 55% das famílias que tinham aposentados e pensionistas eram arrimo de família. Ou seja, impactava a educação das crianças, impactava a saúde, porque tinha recurso para remédio, impactava a alimentação, impactava a segurança pública, porque as crianças não ficavam suscetíveis aí aos afagos do crime organizado, oferecendo oportunidades de trabalho. Então, digamos, essa visão sistêmica das chamadas externalidades, ela é central hoje em dia para justificar, para explicar e para legitimar essa atuação central dos bancos públicos brasileiros.